Então agora a gente está entrando aí no capítulo 2, né, do nosso curso aí, Desenvolvimento Mediúnico. A gente vai falar sobre energia, vibração e frequência, tá? Então assim, tudo no universo produz energia, tá? No seu grau e nível aonde se encontra, né? Corpos densos, materiais, vão produzir um determinado tipo de energia, e dentro dessas questões materiais, por exemplo, vai ter, por exemplo, um corpo sólido, como uma pedra, né? Vai ter um corpo, tu vai ter o líquido, né? A água, tu vai ter um elemento ali ígneo também, né? Que é o fogo, vai ter um elemento ali gasoso, né? Aí a gente entra na questão a forma gasosa, mas aí a gente entra na questão, vamos supor, do elemento ar, né? Então, o nosso plano material, ele é regido por esses elementos: fogo, ar, fogo, terra e água, certo? Esses elementos, eles estão dentro de tudo que é corpo material, né? O ser humano, por exemplo, consegue controlar essas 4 formas de elementos. A gente consegue manipular essa energia, certo? A gente consegue manipular essa energia. Nós, seres humanos, conseguimos manipular essas energias. Existe um outro elemento aí que não se fala muito, que seria o elemento éter, né? O elemento éter, ele está em volta de tudo. Seria, digamos, uma matéria invisível, mas tu consegue, através do éter, por exemplo, manipular outros tipos de energias, né? Então, tu tendo aí um controle, por exemplo, sobre esses 5 tipos de elementos, tu consegue canalizar e manipular outras energias do mundo espiritual. Então, assim, todo o corpo material vai produzir um tipo de energia, certo? A pedra vai ter um tipo de energia, a água vai ter um tipo de energia, tô dizendo a rocha, né? A água, né? Por exemplo, vamos pegar o álcool, né? O álcool, ele permanece em estado líquido enquanto isolado, né? No momento que tu deixa ele fora do isolamento, ele vai evaporar, certo? Mas se tu colocar um agente externo ali, por exemplo, como queimar um fósforo ali, alguma coisa, aquele álcool vai entrar em combustão e ele vai se consumir mais rápido. Então, entende? Enquanto ele faz essa troca de líquido para estado ígneo, né, e gasoso, ele vai produzir um tipo de energia, que é uma energia ígnea, que está esquentando, né? Ela esquenta algo, certo? O álcool no seu estado não ígneo, ele serve para fazer limpezas, né? Então, tu vê, ele produz um outro tipo de energia. Então, necessariamente, um corpo ele não vai produzir sempre a mesma energia. Ele pode produzir energias diferentes dependendo da vibração que ele está emitindo, certo? Então, continuando, por exemplo, no elemento, na questão do álcool. Por exemplo, o álcool, enquanto líquido, tu tá utilizando ele, por exemplo, fazer para limpeza, ele tá vibrando e tendo uma frequência diferente, por exemplo, se tu colocar ele em combustão, né? Aí, por exemplo, o álcool, quando tu bota fogo, né? Bota fogo, tu queima ali um fósforo ali e faz o álcool entrar em combustão, ele vai vibrar e ter uma frequência diferente, né? A energia dele também acabou ali mudando. Então, digamos assim, todo corpo possui energia, todo corpo vibra e todo corpo tem uma determinada frequência, tá? Então, a energia que eu coloco em algo depende também do tipo de vibração e do tipo de frequência, né? Então é interligado. Tipo, eles não existe ali uma separação da frequência da energia e da vibração, né? Só que tipo um existindo, os outros existem. Digamos assim, eles coexistem, mas não de forma isolada, né?
Então, por exemplo, vamos numa questão prática agora, certo? Eu, como ser, né, espiritual, habito um corpo material. E eu quero, por exemplo, criar uma proteção na minha volta, tá? Eu quero criar uma proteção ao meu redor. Então, eu tenho que determinar uma vibração e uma frequência para um campo que eu vou criar, né? Então, por exemplo, assim, eu quero criar um campo de proteção, um campo de força. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar ali, eu vou visualizar um campo de força à minha volta, né? Aí eu posso, aí existe a questão das cores, né? As cores, a gente vê uma cor conforme no caso é o reflexo da luz que bate naquele objeto, a gente vê aquela cor, né? Porém, no mundo espiritual isso funciona um pouco diferente. As cores, elas existem independente desse reflexo da luz material, né? Digamos assim, certo? Por exemplo, uma luz, ela pode, por exemplo, num local totalmente denso ali, escuro, sem nenhum tipo de luz ali, se tu imaginar, por exemplo, uma luz azul, uma luz violeta, aquela luz vai surgir no mundo plano espiritual, independente de ter alguma luz externa para refletir nela, entendeu? Então, no mundo espiritual tu não precisa dar de um reflexo de uma luz externa. Então, a luz ela pode existir no, na maior escuridão possível, a luz pode existir, tá? Então, por exemplo, assim, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou criar um campo de proteção à minha volta. Então eu vou utilizar uma luz azul, bem clarinha, assim, tipo uma luz do mar, assim, sabe? Como fosse uma luz azul em volta de mim. Vou me utilizar de magnetismo, onde eu vou aplicar energia, vibração e frequência, né? A vibração, a energia e a frequência, ela é determinada pelos meus impulsos mentais e pela minha condição de acreditar naquilo que eu estou falando, né? Naquilo que eu estou verbalizando, né? Então, por exemplo, colocando um campo de força de luz azul ao meu redor, protegendo contra tudo que é influência externa e negativa, sejam espíritos artificiais ou não artificiais, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a partir de agora, eu estou com esse campo de proteção à minha volta. Ele está vibrando, ele está emitindo uma energia, uma vibração, uma frequência diferente da minha, né? Ele vai ficar ali por um tempo, né? Enquanto a energia que foi colocada nele durar, certo? Então, claro, se eu comer, eu vou até te falar, já melhorei aqui, já deu uma, tipo, parece que a minha mente já clareou mais, por incrível que pareça, parece que né, a energia externa que estava aqui foi retirada, que podia estar me prejudicando. Então, eu coloquei agora uma energia, né? Coloquei uma energia minha ali, uma energia de proteção, que ela emite uma vibração, uma determinada frequência. Esse campo, ele tem uma frequência. Então, o que que acontece? Frequências diferentes desse campo não vão conseguir penetrar nele, né? Então, por exemplo, um ser externo ali, um ser trevoso, ele pode mandar uma energia vibrando ali, só que a frequência vai estar diferente do campo. Ela vai bater no campo e vai refletir. No caso, ela não vai conseguir penetrar no meu espaço, certo? Então, se ele conseguir, por exemplo, fazer um ataque na mesma frequência do campo, aí ele pode conseguir fazer uma anulação do campo. Porém, isso aqui não vai acontecer porque o campo ele está numa frequência de proteção, né? Está numa frequência de proteção. Não sei se vocês procuram você pode procurar na internet, assim, por exemplo, assim, tu pega um copo com água e colocam e tem aqueles bastões que vibram, né? Aí a pessoa vem e dá uma batida e a água vai vibrar. A água vai vibrar na mesma frequência que da batida daquela haste, né? Então, porque ela ficou na mesma frequência. Então, por exemplo, para tu eliminar um campo, tu teria que conseguir fazer na mesma frequência, uma frequência, no caso, para penetrar ele, uma frequência superior, né? Uma mais alta, digamos assim, né? Então, frequências mais altas conseguem
num plano espiritual, avançar sobre frequências mais baixas, né? Justamente isso aí é uma lei, porque imagina, né? Tem uma pessoa ali que tá vibrando uma frequência super baixa, como é que tu vai ajudar aquela pessoa ali, né? Se a frequência de nível mais alto não conseguisse penetrar ali, não ia ser possível ajudar aquela pessoa que tá, no caso, vibrando naquela frequência. Digamos assim, a frequência seria a qualidade da vibração, tá? A vibração é a forma que aquela energia está sendo dissipada, né? E a frequência seria a qualidade, tá? Vocês podem aí dar uma, uma estudada aí, na apostila ali, a gente fala ali sobre aquela questão da escala de Henkes, né? Que é onde tem ali os tipos de frequência, né? Então, por exemplo, uma frequência, ela vai ser, por exemplo, boa quanto mais elevada ela tiver, né? E vai conforme for baixando. Só que tu vai ter, por exemplo, assim, ó, preciso utilizar uma ADT para curar alguma coisa. Então a tua frequência tem que estar dentro daquela frequência de cura, né? Para acessar a questão do plano espiritual. Então tudo isso aí tu tem que determinar a frequência que tu vai agir, certo? Nós vamos conseguir sempre chegar na frequência que a gente está apto a chegar, né? Tipo, eu não vou conseguir, por exemplo, vibrar numa frequência de um plano sutil lá de seres de oitava dimensão, sétima dimensão, mais ou menos, tá? O que que acontece? Por quê? Porque eu não estou pronto, não estou conseguindo evoluir, ainda não estou evoluído nesse patamar. Então a minha frequência está aqui nesse plano terrestre, material, e chega um pouquinho acima disso aqui, né? Então a gente está um pouquinho acima aqui de uma frequência material conforme a gente vai melhorando como seres humanos, né? Por exemplo, deixando de sentir ódio, raiva, deixando de sentir desespero, deixando de sentir vários tipos de coisas ruins. A gente consegue fazer uma vibração mais. Uma vibração com uma frequência melhor, tá? Então, assim, a gente consegue emitir uma energia com a nossa mente, tá? Com a nossa mente a gente consegue emitir energia. Se lembra que eu falei pra vocês que nós dominamos os elementos? Então eu consigo emitir energia dentro desses elementos, né? Então eu posso utilizar do elemento ar, do fogo, do elemento da terra, né? Do elemento da água. Então eu consigo emitir nesse sentido a vibração. E aí, conforme a frequência que eu coloco, aquela energia vai agir naquele corpo mental e pela verbalização. Ah, a pessoa é muda, não consegue verbalizar. Gente, assim, o que acontece? É porque então aquela pessoa ela encarnou com essa deficiência porque ela tinha que encarnar. Porque o que acontece? Provavelmente ela abusou em outra vida do que? Desse chakra aqui, né? Onde é o chakra da onde a gente se utiliza da voz, né? Onde a gente se utiliza das questões da comunicação, né? Então, há pessoas que, por exemplo, abusam de alguma dos seus sentidos, muitas vezes elas vêm prejudicadas em outra encarnação, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela é muda, ela não vai conseguir verbalizar e emitir energia da mesma forma que a pessoa que fala. Não, não vai. Ela vai conseguir ter força mental, e a força mental no caso, é mais importante que verbalizar, né? Porque ela que faz tu. Então não quer dizer que a pessoa muda não consiga fazer, mas é que ela vai ter mais dificuldade de alcançar determinado objetivo, entendeu? Então, tudo que eu consigo fazer e emitir tem energia.
e ela vai vibrar e vai ter uma determinada frequência, certo? Então, como é que eu faço para me proteger de baixa frequência? Me mantendo numa frequência mais alta, certo? Então, nesse sentido que a gente tem que cuidar como que é os meus pensamentos, como que é o direcionamento das coisas que eu falo para os outros, né? Até os meus sentimentos, né? Nós produzimos ondas mentais. Essas ondas mentais, elas alcançam os locais, os alvos, sem também precisar verbalizar. Então aqui tu já tu já fez o pensamento, a energia gastou uma energia ali, vibrou e a frequência vai, né? Então a frequência mental vai chegar naquele alvo lá, tá? Então, como é que eu faço, por exemplo, né? O Vitor perguntou a questão da aura ali e tal, assim, né? Basicamente é isso, né? A gente vai se utilizar de uma energia, nós como seres humanos, a gente consegue produzir uma energia maior, a gente consegue produzir mais, vamos supor, no plano espiritual, que nem eu falei, né? O corpo astral ele não consegue agir diretamente sobre a matéria. Então, eu encarnado tenho uma possibilidade muito maior, né, de conseguir fazer uma ação no plano material através do que? Do meu corpo físico, da energia que eu emito, tá? Então, por exemplo, para o plano espiritual, a energia que a gente emite é que nem, por exemplo, o petróleo, né? O petróleo que para nós, no plano físico, se utiliza para, né, para muitas coisas. Eletricidade, né? Então, a gente é que nem um ponto de luz para o plano espiritual, que se utiliza da gente para trabalhar e agir no plano material, certo? Então, assim, ó, a energia vai agir dessa forma. Tudo que eu mentalizar, que eu verbalizar de forma consciente, vai ter energia, vibração e frequência. Se eu quiser fazer, por exemplo, uma limpeza em mim, o que eu vou pensar? Eu vou imaginar, né? Por exemplo, na palma da minha mão aqui, eu posso imaginar aqui, por exemplo, um elemento de água, né? E aí é que ele está fazendo uma limpeza, né? Eu concentro aquela energia, por exemplo, uma água do mar ali, e vou passando aqui, no caso, no meu corpo. Posso ter um elemento ígneo, fogo, na outra mão, e posso aqui estar mentalizando a queima de miasmas no meu corpo, astral, na minha aura, no meu corpo etérico, né? Eu posso fazer luz sair da minha mão, a luz que eu quiser, desde que eu consiga mentalizar ela, coloco aquela energia, por exemplo, de cura ali, né? Aí começo a mentalizar a energia de cura na minha mão, começo a ver, por exemplo, a cor verde, né? Uma cor verde, assim, ela é boa para agir nessa questão, por exemplo, de cura, né? Então, tu pode utilizar elemento vegetal junto, né? E aí tu vai passando, por exemplo, onde tem uma dor, uma coisa ali, e aí tu pode se utilizar de magnetismo, usar outras frequências, utilizando de uma cor verde, com a força e proteção do astral superior, no local X do meu corpo, retirando tudo que é coisas negativas, agindo direto na célula, tirando tudo que é elementos negativos que estão me prejudicando e trazendo doença. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ao mesmo tempo eu já estou jogando a luz, né? Jogando a luz. Então eu estou usando aqui energia. Estou ensinando para você de forma prática: energia, vibração e frequência. Essa luz que eu estou jogando, ela vai ter uma determinada frequência, aonde ela vai penetrar as minhas células e vai combater ali a doença que está agindo. Não, isso é um complemento, né, gente? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo tratamento e tal aí. Até pessoas, por exemplo, eu vou dar um, né? Pessoa que trabalha com cura, tá? Tu pode, por exemplo, pegar um boneco. Por exemplo, pega um boneco. Um boneco e tal. Aí tu coloca em cima de um local assim limpo, né?
Tu imagina um local limpo e tal. E a pessoa ela tem problemas de câncer, vamos supor, tá fazendo tratamento de câncer, então tu vai ajudar no lado espiritual. O que tu faz ali? Tu vai fazer um tratamento, né? Tu vai mentalizar aquela pessoa deitada na tua frente, com o corpo dela, o corpo astral, o corpo etérico. Só que tu vai atrair a energia dela para ti, né? Não vou entrar em questão de desdobramento de corpo astral agora, tá? Mas tu pode imaginar aquela pessoa ali e tu emitir aquela energia naquela pessoa, né? Só que assim, gente, tu não pode emitir energia se tu não tá bem com a tua energia, tá? Se tu não tiver legal com a tua energia, se tu não tiver bem com a tua energia, tu não consegue também ajudar o outro. Então, o que que a gente faz? Banho de erva. A gente aplica em nós mesmos um passe magnético, energético, né? Para depois agir sobre outras pessoas, né? Então, é importante quem trabalha com isso manter a cabeça sempre em frequência boa, manter orações, né? Nesse sentido aí, para deixar a tua frequência legal. Isso que eu mostrei para vocês ali do campo de força é muito legal, funciona, tá? Vou mostrar para vocês também agora, por exemplo, assim, ó. Minha frequência baixou demais e tal, ou tu vê uma pessoa com uma baixa, onde que eu vou agir? Chakra frontal, chakra cardíaco, certo? Aí eu vou solicitar uma energia externa. Claro, no curso presencial aqui a gente vai trabalhar essa questão né, de puxar uma energia externa aqui, né? Mas eu faço uma oração, peço aqui, né? E começo a colocar energia tanto no frontal quanto no cardíaco, daquela pessoa que está em desespero, que está passando por algum problema. E isso aí vai o que? Equilibrando a pessoa, né? Tanto no mental quanto então ela vai aquela ansiedade, aquela coisa da pessoa que nega desespero vai acalmando, tá? Como é que a gente se utiliza, né? Energia de alta frequência, né? Pelo menos 420 Hz para cima, emitindo energia e vibração. Como é que vocês podem fazer para entender a vibração? Imagina que é a mão de vocês, mas imagina várias mãos, como se ela não, entendeu? Como se estivesse assim, ó, sabe? Saindo do corpo, vibrando. Ó. Então essa vibração é a energia que tu está emitindo e a frequência. Então, conforme a velocidade tá ali, que vai indo, é a frequência que vai sendo emitida. Tá? Então, energia, vibração e frequência estão interligadas. Tá, gente? Então, basicamente é isso aí. Dá uma lidinha lá na apostila, qualquer coisa me manda ali questionário, perguntas, tá bom? Fiquem com Deus.